Os irmãos são do tempo de enviar cartas pelo correio? Quem aqui enviava cartas pelo correio? Ah, muita gente. Eu também enviava. Mandava carta para as minhas primas, lá do Paraná, lá de Maringá. Mandava carta para os meus parentes em Cambuí, Minas Gerais. E depois que me converti a Cristo em 1980, mandava cartas para o pastor Timofei na cidade de Lins, no interior de São Paulo. Antigamente cartas começavam assim, né? Primeira data, depois, nestas mal traçadas linhas, né? Ou então assim, espero que esteja bem, como nós também, graças a Deus, vamos indo bem, né? Esperando que todos aí estejam com saúde, etc, etc, etc. Não era mais ou menos assim a carta? E terminava com aquela série infindável de abraços e de lembranças. Lembranças para Maria, para o João, para o Pedro, como é que vai o cachorro dele, não sei o quê. Esses negócios de carta no interior, quando minha mãe era bem criança ainda, ela foi alfabetizada, mas não muito bem alfabetizada, né? E chegou uma carta lá no sítio, e ela abriu a carta e leu lá, né? A tia morreu. A tia morreu? Morreu. E o povo chorou pela tia. Choraram a tarde toda. Aí meu tio chegou à noite, um outro tio, falou: quem morreu? A fulana. Deixa eu ver a carta. Ele leu: quem morreu? A tia. A vaca da tia morreu. Ela esqueceu da vaca e choraram pela tia. E acontecia tanto dessas coisas, né, no passado. As correspondências eram por carta. E o Novo Testamento está repleto de cartas também. O apóstolo Paulo escreveu várias. E a estrutura das cartas do apóstolo Paulo era uma estrutura mais formal, uma estrutura mais erudita, eram chamadas de epístolas. Mas o livro do Apocalipse, que foi uma visão que João, o apóstolo, teve na ilha de Pátimos, também tem cartas, tem 7 cartas. E hoje eu gostaria de acompanhar com os irmãos uma destas cartas, a última delas, a carta que se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo de número 3, a partir do verso 14. E nós vamos estudar esta carta, a carta enviada por Jesus para um anjo, ou para um pastor, ou ainda para uma igreja, e finalmente para todos nós. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, de pé para esta leitura. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono,
assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Podem sentar e não fechem suas Bíblias de papel. Nas nossas velhas cartas começava com a nossa data e as saudações. Nesta daqui, a carta começa com a apresentação do remetente. Quem é que está mandando a carta? Quem é que está escrevendo esta carta? Segundo o texto, quem está a enviar esta carta é aquele que é o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Vamos ver o que significa isso. É Jesus quem está mandando a carta. E ele diz que é o Amém. Por que ele afirma ser o Amém? Quando a gente faz oração, quando termina a oração, o que a gente diz? Em nome de Jesus? E o que significa Amém? Muito bem, é que você concorda. Jesus é aquele que dá o aval para a sua oração. Se ele, a sua oração lá no céu, disser Amém, a sua oração será atendida. Se ele não disser Amém, não será atendida. Ele é aquele que credencia a oração. Ele é aquele que carimba a oração. Ele é aquele que responde a oração. Então quem está escrevendo é aquele que responde às orações. É o Amém das nossas orações. Porque sem o Amém do Senhor não há oração atendida. Segunda coisa, ele é a testemunha fiel e verdadeira. O que é uma testemunha? Que viu. Por que ele é a testemunha fiel e verdadeira? Porque ele é o único em todo o universo que contemplou toda a criação de Deus desde o início. Ele é a única testemunha de Jeová. Não há outra. Porque ele sim, ele conhece toda a história de uma ponta da eternidade, se é que a eternidade tem ponta, até a outra. Ele conhece tudo. Ele é o primeiro, ele é o último. Então ele é a testemunha fiel e verdadeira. Tudo ele viu, tudo ele presenciou. Nós não. Ele sim. Terceiro, ele é o princípio da criação de Deus. Aqui é necessário que nós mergulhemos um pouquinho no grego, porque o verdadeiro sentido desta expressão não está bem traduzido em nenhuma das nossas versões usuais. Quando se diz o princípio da criação de Deus, as testemunhas de Jeová, que são falsas, só Jesus é testemunha de Jeová, dizem que Jesus é a primeira criação de Deus. Ele é o princípio da criação de Deus. Mas o texto não diz isto. Ele, na verdade, está dizendo assim: o que principiou, que deu origem à criação de Deus. Concordando com João capítulo 1, que diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus não foi feito, ele é criador. Ele deu origem à criação de Deus. Então, quando ele diz, eu sou o que deu origem à criação de Deus, ele diz a este destinatário, que quem está escrevendo é a pessoa mais importante de todo o universo. Agora, ele está dizendo para esta pessoa, para o anjo da igreja em Laodiceia. Bem, primeiro precisamos saber o que é anjo. A palavra anjo pode significar um ser angelical, que não é um ser humano. Não há ninguém que morra e vire anjinho. Criancinhas que morrem não viram anjinho. Pessoas que morrem entre aspas na inocência não viram anjinhos. Anjo é uma espécie de criação. Ser humano é outra espécie de criação. Anjos celestiais, querubins, serafins, são
são seres que nunca foram humanos. Então o texto pode querer dizer que acima da comunidade cristã que vivia em Laodiceia, havia também um anjo emissário do Senhor, que zelava por aquela igreja. É uma possibilidade. Mas a palavra anjo também, o enviado, ela pode significar o próprio pastor daquela igreja, o próprio mensageiro daquela igreja, o próprio coordenador dos trabalhos daquela igreja, bispo, episcopo, ancião, presbítero, pastor, tanto faz o termo, significam as mesmas coisas. Ele está escrevendo para quem lidera aquela igreja. E o que é que, aonde estava essa igreja? Na cidade de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade rica, muito rica. Eles tinham muito dinheiro. E tinham também alguns bens que eram cobiçados por todo o Império Romano. Por exemplo, eles fabricavam ali, no Hospital das Clínicas deles, o melhor colírio daquela época. Pingar aquele colírio nos olhos clareava tudo. E eles se gabavam de dizer que eles davam vista ao mundo. Eles tinham um rebanho de ovelhas negras, que era uma maravilha. Milhares de ovelhas negras que tinham uma lã muito quente, que era excelente para se atravessar o deserto e também para se passar o inverno. Então eles diziam que vestiam o mundo, que eram aqueles que aqueciam o mundo. E eles eram muito ricos. As casas eram amplas, eram grandes. E eles não se preocupavam em atender as visitas à porta. Havia um escravo para atender a porta, havia outro para limpar a sujeira, havia outro para cuidar das crianças, o pedagogo. Havia um escravo para cada coisa, para fazer dentro de casa. Eram pessoas de posses. Então, as portas das casas eram muito grossas. Para a pessoa lá de fora ser ouvida dentro, tinha que bater forte. E aí o escravo escutava, ia lá e atendia a porta para ver se precisava entrar ou não precisava. Um pouco antes do nascimento de Jesus, houve um terremoto sobre esta cidade. Terremoto que dizimou praticamente as construções da cidade. Roma chegou com recursos federais, dizendo assim: vamos ajudar vocês a reconstruírem a cidade. Sabe o que o prefeito falou? Não precisamos, somos ricos e abastados e não temos necessidade de coisa nenhuma. Puxa, já pensou? Parece Ribeirão Pires, né? Parece São Paulo. Não precisa de nada. E eles de fato reconstruíram a cidade. E esta era a cidade onde havia uma igreja cristã, onde havia pessoas que se renderam a Jesus, onde havia uma comunidade que se reunia, não num templo, porque não havia templos onde os cristãos se reuniam neste primeiro século. Os cristãos se reuniam nas casas mais amplas dos irmãos. Eram cultos nos lares que aconteciam. E então havia uma comunidade de cristãos ali, que era pastoreada, juntamente com as outras 6 igrejas, pelo apóstolo João no final do seu ministério. Ele era uma espécie de bispo daquelas 7 igrejas da Ásia Menor. Esta daqui é a 7ª. João foi preso, foi levado até os grandes, os nobres, o governo, e tentaram cozinhá-lo no óleo, não conseguiram. Então o deportaram para a ilha de Patmos, uma ilha fétida, uma ilha como se fosse a Ilha Grande da nossa história de São Paulo, do Brasil. Mas ele lá naquela ilha, num dia de domingo, no dia do Senhor, ele teve a visão de Apocalipse. E nós sabemos, pelos testemunhos da história cristã, que ele saiu da ilha e depois voltou a cuidar daquelas igrejas. Ele morreu na base de 100 anos, mais ou menos. Aqui, ele não tinha chegado aos 100 ainda. Então, ele conhecia aquela igreja muito bem. E Jesus conhecia melhor ainda. Olha o que Jesus disse para esta igreja. Veja aí, verso 15. Conheço
as tuas obras. Jesus conhecia o que aquela igreja fazia. Jesus conhecia o que cada crente fazia. Jesus conhecia o que cada família fazia. Jesus conhecia os relacionamentos morais e imorais que aquela igreja tinha. Jesus conhecia o paganismo do coração daquelas pessoas. Às vezes a gente pensa que vai esconder de Deus alguma coisa, mas de Deus nós não escondemos absolutamente nada. Podemos esconder da família, podemos esconder da esposa, podemos esconder do marido, podemos esconder dos pais, podemos esconder dos filhos, do governo, do pastor da igreja, dos membros da igreja, mas de Deus ninguém esconde. E o Senhor diz para esta igreja: eu conheço as tuas obras. E o que é que ele diz a respeito dessas obras? Está escrito aí. Ele diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Mas que expressão estranha. Por que o Senhor usa essa expressão para esta igreja? Você não é quente, você não é frio. E ele ainda completa dizendo assim, verso 16: assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Vamos pegar alguns dados arqueológicos que vão lançar luz nesse texto bíblico. Laodiceia era uma cidade rica. Ela tinha a melhor lã daquela região. Ela tinha o melhor colírio daquela região. Os crentes tinham empregados à vontade. Mas faltava um bem na cidade que tirava toda a expressão de riqueza. Sabe o que faltava na cidade? Água. Não tinha água. Podia furar o solo, podia procurar, não saía água. Era uma cidade desértica. Mas os prefeitos da cidade de Hierápolis e da cidade de Colossos e da cidade de Laodiceia fizeram uma reunião. Porque na cidade de Hierápolis havia fontes termais de água. A água saía quente, mais ou menos as águas de Olímpia, as águas de Caldas Novas, não naquela temperatura, mas saía quentinha ali da fonte. Não servia para beber na hora que saía, mas era uma água medicinal, uma boa água para banho, etc. E depois, quando esfriava, podia beber à vontade. Então, o que eles fizeram? Colossos também não tinha água. Então, eles imaginaram uma canalização da água. Eles canalizaram a água de Hierápolis. Era uma questão de 20, 30 quilômetros. A água passava por Laodiceia e ia desembocar em Colossos. A água saía quente de Hierápolis, chegava morna em Laodiceia e fria em Colossos. Em Hierápolis era água termal boa para a saúde. Em Colossos era água mineral boa para beber. Mas em Laodiceia era água que, se bebesse, dava ânsia de vômito. Já tentou beber um copo d'água morna? O estômago rejeita e você tem vontade de vomitar. Jesus usou este detalhe da cidade de Laodiceia para dizer: crentes desta igreja de Laodiceia, vocês são iguais à água da cidade. Vocês não são quentes como a água de Hierápolis e nem frios como a água de Colossos. Vocês são mornos como a água de sua cidade. E assim como a água daqui, quando bebida ali na bica, dá vontade de vomitar, eu, quando vejo a vida de vocês, eu tenho vontade de vomitá-los da minha boca. Porque vocês não são nem quentes e nem frios. Sabe o que ele quis dizer? Vocês são vacilantes. Vocês não estão nem lá e nem cá. Vocês não são nem do reino e nem do mundo. Vocês são um simulacro.
Vocês são um arremedo. Vocês dizem que têm fé, mas não têm. Vocês dizem que creem, mas não creem. Vocês dizem que obedecem, mas não obedecem. E eu estou a ponto de vomitá-los. Pedro diz que tudo que foi escrito para o nosso proveito foi escrito. E se isso aqui é para o nosso proveito, e eu creio que é, precisamos avaliar a nossa fé se não somos iguais a Laodiceia. Na hora do testemunho, nós agimos iguais ou piores do que as pessoas do mundo. Na hora em que vamos mentir, mentimos. Na hora em que vamos enganar, enganamos. Na hora em que vamos cobiçar, cobiçamos. Na hora em que vamos ser desonestos, somos. E a nossa fé é uma piada. Não tem respaldo na vida. Aqui no domingo nós cantamos, nós louvamos, nós lemos a Bíblia, a gente vem para a igreja. Mas quando a gente sai por esta porta, o nosso testemunho não alcança nem 1%. Nós não temos vida digna do Senhor. E o Senhor diz para nós também: eu vou te vomitar da minha boca. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E quem são os escolhidos? Lembram-se daqueles 10 leprosos que o Senhor encontrou no caminho e que pediram para que Jesus os curasse? Jesus os curou a todos. Eles foram embora, mas um deles, de 10, decidiu voltar. Os 9 só quiseram usar a bênção, não vivenciaram a graça de terem encontrado o Messias. E muitos de nós usamos a Deus para curar doenças, para nos dar prosperidade, para nos dar um caminho, um marido, uma esposa, para resolver um problema intrincado, mas não vivemos a nossa fé e não obedecemos a palavra. E o Senhor diz: eu vou vomitar-te da minha boca. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas quem é salvo, persevera. Quem é salvo, obedece. Quem é salvo, serve. Quem é salvo é como aquele que voltou, em detrimento dos 9 que foram embora. Quem é salvo, busca primeiro o reino de Deus. Quem é salvo, antes de mentir, o Espírito Santo convence de que é pecado e ele não mente. Quem é salvo, antes de adulterar, mesmo com o olhar, o Senhor lembra da palavra e ele se arrepende e diz: Senhor, me preserva. Diz o Senhor no verso 17 para aqueles crentes: pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Lembram o que disseram para o governo romano? Não precisamos do dinheiro de vocês. É a mesma coisa que aqueles crentes diziam para Deus: Deus, nós já somos muitos, nós já somos mais, nós já somos nós, não precisamos da tua graça. E o Senhor coloca o dedo em riste para eles e diz assim: vocês nem sabem que são uns infelizes, uns miseráveis, uns pobres, uns cegos e nus. Porque quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem Jesus não tem nada. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É muito melhor comer um prato de hortaliças com Cristo no coração do que um fazão assado no topo da montanha indo para o inferno. Laodiceia, a sua lã não te faz rica. Você está pelada, você está pobre. O seu colírio não te ajudou a enxergar a verdade. Você está cega. E quais são as recomendações que o Senhor faz para esta igreja? Está aí no verso 18. Aconselho-te que de mim
compres ouro refinado pelo fogo para te enriquecer. Que ouro refinado pelo fogo eles iriam comprar? Sabe o que Jesus quer dizer com isso aqui? É mais ou menos uma ironia. Porque eles se acham tão ricos que Jesus falou assim: comprem gente que vale ouro, gente minha, para que vocês sejam um pouco mais ricos. Comprem de mim, venham aqui oferecer o seu dinheiro para ver se isso compra. A verdadeira riqueza de uma igreja não é na ostentação da sua capela, não é na parafernália eletrônica que ela possui, mas a verdadeira riqueza de uma igreja é de gente que conhece a Deus no íntimo do seu coração, de gente que sabe lutar em oração, de gente que sabe obedecer a palavra, de gente que sabe ser fiel, de gente que faz a diferença. Não foi assim que Deus falou com Abraão, quando Abraão lutou para que fosse salva a cidade de Sodoma? Se tiver 50 justos naquela cidade, o que Deus disse? Não destruirei. Se tiver 40, não destruirei. Se tiver 30, não destruirei. Se tiver 20, não destruirei. Se tiver 10, não destruirei. Há muita igreja que ainda não foi destruída, porque tem 10 ali, que ainda conhecem o Senhor. E eu pergunto, primeira Igreja Batista em Ribeirão Pires, e eu pergunto a quem estiver assistindo esta pregação: é você um daqueles que valem mais do que o ouro refinado, que são a riqueza do Senhor na vida de sua igreja? Ou você é o ouro de tolos, que parece ouro e não é nada? É como aqueles amálgamas que no passado diziam que Deus estava colocando dente de ouro na boca das pessoas. Não passava de amarelão no meio do amálgama, de mercúrio, de prata, daqueles produtos de metal. É ouro de tolos. Quando Deus cura um dente, Ele não põe reboco de ouro, Ele cura a dentina e coloca dente novo. Deus não faz uma reforma, Deus dá nova vida. Deus não reforma a vida de uma pessoa, Ele arranca a página e cria uma nova história. É assim que Deus trabalha. Não adianta reformar o que não tem reforma. Tem que derrubar tudo e dizer: edifica em mim uma morada para ti. Aconselho-te que de mim compres vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Sabe o que são vestiduras brancas? É uma vida reta. São as obras de justiça de um servo e de uma serva do Senhor. É andar segundo a vontade de Deus. Jesus está dizendo assim: eu te aconselho que você ande comigo, porque se você andar comigo, você estará vestido da minha palavra, vestido com a minha glória. E diz: colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Porque a visão de um homem sem Deus, ela é tão pequena, ela é tão tacanha, ele não consegue ver a 100 metros da sua frente. Mas quando Deus dá a visão, nós conseguimos ver o caminho todo, e dizemos assim: Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Essa igreja realmente era uma igreja que mereceu um grande puxão de orelhas. A pergunta é: precisamos também de um puxão de orelhas? E Jesus diz, ainda para aqueles crentes, diz para eles: eu repreendo e castigo a quantos amo. Essa história de que Deus não castiga, que os pregadores estão pregando hoje em dia, não vem da Bíblia, vem da psicologia. E o livro de Deus para um crente não é o manual de psicologia, é a Bíblia Sagrada, e nela está escrito que Deus castiga. E sabe por que castiga? Porque ama. Filho, fala para o Josué, não suba, porque a orelhinha vai esquentar. Ele vai e sobe. Aí ele cai, ele machuca. E ele descobre pela orelha e pelo tombo que
que aquele não é o caminho certo. E por que faço isso? Porque eu amo. Porque quero proteger o meu filho. Quem ama, disciplina. É o que a Bíblia ensina. E como Deus nos ama, Ele nos puxa a orelha. Por quê? Porque nos detesta? Não. É porque tem esperança de uma mudança de vida no nosso coração. Olha o que está escrito no versículo 20. E com isso eu já estou caminhando para o final da mensagem. Eis que estou à porta e... Lembram-se que eu falei da dimensão da porta das casas? Que era difícil alguém escutar? Pois é, mas tem um outro detalhe que acontece naquela região até hoje. Se o irmão, isso eu sei porque tenho amigos na faixa de Gaza, tenho amigos lá na Palestina, e eles me contaram que se você for visitar alguém na Palestina, então você entra na casa da pessoa, ela te recebe como um rei. Você fica pelo menos 4 horas na casa dela. Se ficar menos, você está ofendendo a pessoa. Então, se você vai visitar, prepare-se para fazer uma longa visita. E depois destas 4 horas, o dono da casa pega a melhor comida que tem, as melhores coisas que tem, prepara aquela mesa e coloca tudo para que você coma. Se você não comer, você está ofendendo aquela pessoa. Mas se você comer, você está dizendo para ela: eu sou seu amigo. E ele vai responder para você assim: de agora em diante, você é parte desta casa, você faz parte desta família, e eu estou com você. E eles ficam amigos para o resto da vida. Jesus está usando isso, e está dizendo assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz, porque a porta de vocês é muito grossa e vocês não prestam atenção, eu estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, porque há muitos que ouvem e não abrem. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que ele fala? Está escrito aí. O que ele diz? Eu entro, primeiro ele entra, depois ele vai fazer o quê? É porque ele está com fome? Não. É porque isso era uma expressão de dizer: farei parte para sempre da sua vida. Serei parte da sua história. Jesus fala para esta igreja: eu estou do lado de fora. Um brasileiro foi para os Estados Unidos e ele era negro. Ele desconhecia que aqui há miscigenação. Aqui nós não temos, graças a Deus, nenhuma divisão de japoneses, de indígenas, de brancos e de pretos num culto ao Senhor. Somos todos iguais, porque somos nascidos de novo. Mas lá nos Estados Unidos, para onde ele foi, ele pegou, tomou o seu banho domingo à noite e foi para a igreja. Quando chegou à porta, um diácono branco, bem forte, disse: pois não, senhor. Ele disse: boa noite, eu vim cultuar a Deus. Disse: olha, o senhor tem que ir naquela igreja do outro lado. Ele falou: ué, mas eu gostaria de cultuar a Deus aqui nesta igreja. Disse: não, aqui o senhor não vai cultuar. Mas que história é essa? Por que não? A igreja é pública. Ô, meu senhor, não crie problemas, o senhor não vai cultuar aqui. Mas por quê? Meu senhor, igreja para negro é lá, aqui é para branco. Primeiro ele foi embora furioso, estava no outro país, não ia causar briga, né? Chegou para o apartamento dele, dobrou os joelhos, e aí ele começou a chorar. Ele achou tão bonita aquela igreja, e ele fez uma oração assim: ah, Senhor, eu gostaria tanto de entrar naquela igreja. E ele ouviu Jesus dizer: eu também. Se Jesus não for o primeiro aqui e no seu coração, ele não tem parte na sua vida. Eu queria pedir para que você abaixasse sua cabeça e consultasse o seu coração e perguntasse: é Jesus de fato o primeiro
na minha vida? Se o seu coração duvidar, se você tiver dúvidas, é porque você está sendo chamado pelo Senhor a uma consagração maior, porque a voz dele diz assim: filho meu, dá-me hoje o teu coração. E se Deus falar para você, você não está me colocando em primeiro lugar da sua vida, faça esse propósito hoje, dizendo: Senhor, tua palavra foi tão clara para mim, e eu quero que o Senhor tenha primeiro lugar no meu coração.